Então, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Aqui eu tenho a minha peça. Deixa eu virar assim. Tem minha peça, já fiz a união aqui, tá? Uni com ponto baixíssimo, normal, tanto de um lado quanto do outro. Aqui eu já deixei meu fiozinho pra eu continuar o trabalho. E aqui pra unir do lado de cá, eu usei esse fiozinho aqui que sobrou mesmo, tá? Então, aqui, a gente precisa agora conferir o comprimento. Aqui eu já tenho a largura que eu preciso, né, do quadril, então eu preciso conferir o comprimento. Vou posicionar minha peça aqui, sem esticar, sem nada, tá? Só posicionar aqui. E vou vir com a minha fita e vou medir. Então, a minha peça tá com 30 centímetros no total. Eu vou subir aqui mais 4 centímetros de cos. Então, ela vai ficar com 34 centímetros. E, na hora que pôr a franja, ela ainda vai ceder uns 2, 3 dedos, né? Então, fica com em torno de 36 centímetros. Como eu tô fazendo um vestido longo, eu vou fazer aqui mais uma carreira de aumento, tá? Aqui no comprimento, pra ele ficar um pouquinho mais comprido, tá? E pouca coisa. Mas aqui, se você estiver fazendo um modelo curto, ou se você quiser a sua base mais curtinha, aqui já tá ótimo, ó. No meu, deu 34 centímetros. 34 centímetros, então, já tá ótimo. Tá? Mas aí, eu vou mostrar a vocês aqui como que eu faço esse aumento aqui, tá? Caso vocês precisem, vocês saibam como fazer, ok? Então, gente, tô aqui com o meu ponto, aqui é aquela parte do meio, tá? Aqui onde uniu as duas peças. E aqui, eu vou caminhar 2 pontos, tá? 2, 1, 2. Na verdade, eu vou caminhar mais 2, 3, 4. Eu vou caminhar 4 pontos. Então, aqui, ó, eu tenho meu ponto aqui, o último ponto da união. Caminho 4 pontos, né? E aqui, eu vou subir 3 correntinhas, mais uma correntinha de separação. Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, no próximo eu faço um ponto alto. E vou fazer isso por toda a volta até chegar aqui no meio, tá? Quando chegar aqui eu volto com vocês. Gente, cheguei aqui no meio na barra, aqui onde a gente tem o lequinho. Vou dar minha laçada, vou vir aqui né, mesma coisa, pulei um ponto, venho aqui, o meu deu no último pontinho do leque. Faço um ponto alto, uma correntinha. Aqui dentro do leque, eu vou fazer um Vzinho. Faço um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui no meu primeiro pontinho da próxima volta e faço um ponto alto. Fica assim. E aí, sigo fazendo os quadradinhos aqui normalmente, até chegar aqui no meio de novo, aqui no cos. E venho mostrar pra vocês. Então, gente, cheguei aqui no meio, aqui na parte do quadril. E da mesma forma que aqui do outro lado a gente pulou 4 pontos, aqui também a gente vai pular. Pula esses primeiros 4 pontos aqui, tá? O meu casou aqui certinho, ó. Então, a gente pula esses 4 pontos, vem aqui do outro lado, vai pular também 4 pontos. A gente me soltou aqui. Vai pular também 4 pontos da laçada. 1, 2, 3, 4, e prende aqui no quinto, ó. Toma muito cuidado pra esse pontinho não ficar frouxo, pra peça não ficar reganhada, tá? Senão fica feio. E fica assim. E aí, segue normalmente o trabalho, fazendo da mesma forma, tá? Essa carreira de quadradinhos. Quando chegar cá no meio, na barra, de novo, eu volto com vocês. Cheguei aqui de novo,
tá? Fiz aqui o meu último pontinho. Uma correntinha, venho aqui dentro do leque e faço um Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Sigo o meu trabalho normalmente até lá chegar no meio, lá no cos de novo, tá ok? Então, gente, cheguei aqui novamente, tá? No meio aqui do cos. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, eu fiz desse, ó. Pulei, né, aqui no início. 1, 2, 3, 4 pontos. Meu Deus, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, aqui tá certinho, não errei, tá? Eu contei os quadradinhos, tá certinho. Aqui mesmo foi a carreira de baixo que ficou com um ponto a mais. Mas não tem problema. Eu vou pular esses 5 pontos aqui. Tá? Quando é um pontinho só, assim, não vai fazer diferença. A gente pula aqui, pulo aqui. E venho aqui na minha terceira correntinha. E prendo com um ponto baixíssimo. Vou fazer aquele mesmo triângulo que eu fiz do lado de lá, eu fiz desse lado. Aquele triângulo, um quadradinho, não sei bem. Esse fechamento aqui, tá? E aí, agora, a próxima carreira, a gente vai caminhar aqui. 2 pontinhos, tá? A gente pula esse do meio, vem aqui no próximo ponto alto. E a gente vai fazer essa carreira toda de pontos altos, tá? Então, pulei aqui um ponto, vem no próximo ponto alto e já dou seguimento no meu trabalho. Venho aqui, faço um ponto alto, aqui é um ponto para cada ponto de base, tá ok? E é só seguir esse trabalho normalmente, fazendo um ponto para cada ponto de base, até chegar lá no meio e eu volto com vocês. Então, gente, cheguei aqui na barra da peça de novo. E sigo fazendo normalmente, ponto alto em cima de cada ponto. Aqui no nosso Vzinho, a gente vai fazer um leque com 2 pontos altos. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, quando for uma carreirinha só de quadradinho, aqui no meio é um V. Quando for uma carreirinha de ponto alto, aí aqui a gente coloca um lequinho, tá? Isso é pra peça se manter retinha. Outra coisa, gente, é a gente sempre colocar a nossa peça aqui, à medida que a gente for fechando. Deixa eu subir aqui pra ver, dá pra ver melhor. A gente coloca a nossa peça e sempre vai olhando se essa parte tá retinha, tá? Ela tem que se manter aqui, ó, na lateral. Ela tem que se manter sempre retinha, tá? Ela não pode nem abrir assim e nem emborcar, ficar assim. Ela tem que se manter retinha. Caso necessário, você perceba ou que tá emborcando, ou que tá abrindo, ou tá emborcando, você pode ir fazendo adaptações aqui no meio, de acordo com o que pedir, tá? Ou pula pontos a mais, ou pula pontos a menos, de forma que a peça fique sempre retinha, tá ok? Então, vamos continuar aqui e na hora que eu chegar aqui em cima, eu volto com vocês. Então, gente, cheguei aqui de novo no meio. E aqui, ó, se vocês forem observar, é como se a gente estivesse pulando um quadradinho, né? Eu tô aqui com o meu ponto em cima desse ponto alto, aqui eu tenho a minha correntinha e aqui é o ponto do fechamento. Então, eu vou pular aqui esse quadradinho. Vou pular o primeiro aqui de cá também e vou vir aqui nesse ponto alto e vou fazer um ponto alto. E aqui eu sigo a minha carreira normalmente, ponto em cima de ponto. E vamos fazer aqui até chegar lá na barra de novo, tá? Quando chegar na barra, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, na barra novamente. E aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz do outro lado, ó. Vou fazer o meu lequinho com 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Sigo fazendo aqui a minha carreira normalmente, tá?
ponto sobre ponto. Onde é correntinha, eu coloco um ponto alto. Onde é ponto alto, eu vou colocar ponto em cima de ponto. Correntinha, ponto alto. E sigo aqui o meu trabalho por toda a volta, tá? Quando chegar lá no fechamento, eu volto com vocês. Gente, cheguei aqui no meu meio de novo. E aqui, mesma coisa, ó. Eu tenho aqui o meu último quadradinho, onde eu vou pular. Da mesma forma que eu pulei do lado de cá. E aqui, eu venho no meu primeiro pontinho e prendo com baixíssimo. Agora, aqui, gente, pra mim já tá bom, tá? Eu vou fazer um vestido longo. E pra base do meu vestido, esse comprimento aqui tá ótimo, tá? Deixa eu subir aqui. Então, pra mim, aqui já tá ótimo. Não preciso fazer mais carreiras, tá? Mas aí, se vocês precisarem, é só continuar fazendo da mesma forma. Então, aqui, ó, com meus 4 centímetros de cos, foi pra 38 centímetros, ainda vai ceder um pouquinho, vai ficar aí com 40, 41. Tá ótimo pra base de vestido longo. Pra mim, tá perfeito. Não preciso de mais carreiras, tá? Então, vamos dar o segmento ao trabalho. Aqui, ó, eu vou cortar aqui o meu fio. Vou passar por dentro da laçadinha. E vou dar continuidade aqui pra poder fechar toda essa parte do meio aqui, tá? Então, vamos lá. Então, gente, dando continuidade aqui, ó. Entrei aqui dentro do meu leque, vou pegar meu fio. Faço aqui 3 correntinhas. E aí, eu vou vir aqui, ó. Em cima desse ponto aqui que inicia os quadradinhos, ó. Nesse ponto. E aí, eu dou a laçada, venho aqui e faço ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base no próximo ponto alto. Só tirar essa tesoura daqui que ela tá me atrapalhando. Então, aqui, ó, uma correntinha, pulo de base e faço um ponto alto. Faço isso até eu chegar lá no meio, tá? Chegando lá, eu volto com vocês. Então, gente, cheguei aqui no meio da minha carreira. Aqui no meio, aqui próximo ao cos. E aqui, ó, na primeira carreira de quadradinhos, da mesma forma que a gente pulou 4 pontos, aqui também a gente vai pular 4 pontos, tá? Vocês podem se orientar também pelos quadradinhos de baixo. Olha aqui. Aqui, ó, eu tenho a minha carreira de base. Tá dando pra perceber? E aqui é meu último ponto, ó, da carreira de base. Vocês podem ver que tem exatamente 2 quadradinhos. Então, a gente vai pular aqui, ó, dá 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Pulei aqui os 4 pontos, já venho direto pro outro lado aqui. E vou pular também 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Venho no quinto e faço o meu ponto alto. Tá vendo, ó? Se orientando pelos quadradinhos, aqui, ó, dá exatamente 2 quadradinhos. E aqui segue normalmente fazendo o trabalho. Faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base e sigo normalmente aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do lado de cá, a gente faz do lado de cá, tá? Até chegar aqui no finalzinho aqui na barra, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, tá? Fiz aqui meu último quadradinho. E aqui eu Peraí, gente. Esse último ponto aqui, a gente não fecha ele totalmente, tá? A gente fecha... Peraí, gente. A gente não fecha ele totalmente, tá? Vou ficar com as 2 laçadas na agulha, laço o fio, venho aqui dentro do Vzinho e vou fazer um ponto alongado.
Fiz um ponto alto alongado. E aí, agora, eu subo 3 correntinhas, viro o meu trabalho e vou fazer de novo a minha carreira aqui de ponto alto, toda de ponto alto, né? Uma carreira toda fechadinha. E aqui, eu vou pular só um quadradinho. Pulo esse primeiro quadradinho, venho aqui no ponto e faço ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir fazendo assim o meu trabalho até chegar lá no meio, tá? Chegando lá, eu volto com vocês. Cheguei aqui no meio, ó. Tenho aqui meu último quadradinho, vou pular ele e vou vir direto aqui pro ponto alto do segundo quadradinho, ó. Do outro lado da carreira. Faço aqui meu ponto alto. E vou seguindo aqui, ó, normalmente, fazendo ponto sobre ponto, um ponto para cada ponto de base. E vou fazendo assim até chegar lá no final. Cheguei aqui no meu último pontinho, ó. Vou pular aqui meu quadradinho. Então, aqui eu tô com as 2 laçadas na agulha. Dou a laçada, venho aqui em cima do último ponto aqui, ó. E faço um ponto alto, alongado. Peraí, gente, que deu uma embolada aqui. Então, aqui, ó, faço o meu último ponto, eu vou fazer só metade do ponto. Deixo as 2 laçadas na agulha, laço o fio. Venho aqui no último ponto. Tiro uma, tiro 2 e tiro tudo. Faço ponto alongado, tá? E a gente vai seguir fazendo dessa forma até fechar a saia toda. Sempre observando se ela tá se mantendo retinha, tá? Não pode abrir e não pode emborcar. Então, sempre vai colocando na mesa, esticando na mesa, conferindo se a peça tá retinha. E segue aí fazendo o trabalho de vocês, eu vou seguir fazendo o meu. E depois eu volto pra gente poder fazer o cos, tá ok? Gente, voltei aqui pra explicar uma coisa pra vocês, que é o seguinte. Quando a gente estiver fazendo a carreira de quadradinhos, que é a próxima que a gente vai fazer, a gente se orienta aqui pelos quadradinhos da carreira de baixo e pula 2. Quando a gente tá fazendo essa carreira fechadinha, a gente pula só um quadradinho, tá? Isso vale tanto aqui no final, quanto aqui no meio, tá bom? Então, quando a gente for fazer essa carreira de quadradinhos, a gente se orienta aqui pelos quadradinhos da carreira de baixo e pula 2. E quando estiver fazendo a carreira fechada, pula aqui só um, tá ok? Então, gente, dando continuidade, agora nós vamos fazer o cos da saia, tá? Eu vou inserir meu fio. Eu gosto de inserir sempre aqui na lateral, pra costura ficar na lateral. No caso dessa costura aqui, não tem problema ficar na frente, mas do cos eu gosto de colocar na lateral, porque ela vai destacar. Aqui não vai aparecer. Mas essa aqui destaca, então eu sempre faço a costura do cos na lateral. Então, pego aqui numa das laterais, tá? Vou inserir minha agulha. Subo com 3 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. E vou contornar minha peça toda com pontos altos. Aqui também não tem uma contagem exata de pontos, quantos pontos eu vou colocar. Vou colocando na medida que eu achar que a peça pede. Onde é ponto alto, normalmente eu coloco 2 pontos. Em cima de cada ponto baixo que eu tiver aqui, eu vou colocar um ponto. Onde for ponto alto duplo, eu coloco 3 a 4 pontos. É de acordo com o que a peça for pedindo. E assim, a gente vai contornando. Aqui, gente, antes de dar continuidade ao trabalho, preciso mostrar um detalhe aqui pra vocês.
Aqui a minha peça tinha ficado muito maior no quadril depois que eu fiz o fechamento do que o que eu precisava. Então, eu resolvi desmanchar e fechei aqui, ó, 4 dedos. Fiz uma costura aqui de ponto baixo mesmo, unindo uma parte à outra. 4 dedos. E depois eu dei continuidade ao trabalho normalmente, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Fiz aqui aquela carreira, ó, pra gente poder completar o comprimento. E aqui eu vou costurar aqui os 4 dedos. Aqui você pode costurar com ponto baixo, ou pode costurar com agulha de tapeceiro, tá? Da forma que ficar melhor pra você, tá? Caso você precise de acontecer a mesma coisa, né? No meu caso aqui, ela ficou 5 centímetros maior do que a medida que eu precisava depois que eu fechei. Então, eu precisei fazer esse ajuste aqui, tá? Então, fechei aqui 4 dedos pra poder ficar na largura que eu precisava, tá ok? Caso você, você faça a sua medida e bater certinho, não tem problema, pode dar continuidade sem fazer esse ajuste. Isso aqui é só mesmo se na hora que a gente fechar, ela ficar um pouco maior, que foi o meu caso, tá? Ficou 5 centímetros maior, e aí eu precisei fazer essa diferença. E aqui, gente, não tem como passar pra vocês uma quantidade exata. Tem que ir fechando e medindo, né? Comecei aqui fechando um dedo, fechei 2 dedos, até eu chegar aqui no quanto eu precisava, pra poder tirar os 5 centímetros que ficou faltando, tá? E é isso. Então, a gente vai indo assim, ó, onde que for o ponto baixo, coloque um ponto aqui na lateral. Aqui onde a gente tem um ponto alto, eu coloco 2. E vai caminhando dessa forma. Aqui, ó, cheguei naquela carreira que é ponto alto duplo. Vou ver aqui quantos pontos da minha peça comporta. Coloquei 3 pontos, ó, acho que ficou ok. Um ponto aqui no ponto baixo. E sigo dessa forma, gente, não tem uma contagem. Vai fazendo pontos altos aonde você vê que a sua peça precisa, sem deixar buraco, tá? Vou fazer aqui o meu e volto pra gente fazer a próxima carreira. Ó, gente, já dei aqui a minha volta, tá? Já fiz a minha carreira de ponto alto. E aí, o meu cos, ele vai ser intercalado entre carreira de ponto alto e carreira de ponto baixo com lastex. Então, fiz aqui a minha primeira carreira de ponto alto. Pra cortar a medida do lastex, eu só estico a peça assim, ó, na mesa, tá? E aí, eu vou dobrar aqui, ó, até a metade. Então, essa aqui é a medida que eu vou precisar de lastex, tá? Sempre fiz assim, sempre deu super certo, nunca tive problema e eu faço assim. Se você quiser tirar a medida da cintura também, tá ótimo, mas desse jeito aqui funciona também normalmente, tá? Então, eu venho aqui, ó, dobro o meu lastex, né, que é uma volta. E vou tirar aqui, ó, tá vendo a medida? Precisa puxar mais um pouquinho. Tenho aqui a medida que eu preciso, tá? E aí, eu vou dobrar mais uma vez aqui, ó, que eu dou 2 voltas. E aí, eu corto. Já tenho aqui mais 2 cortadas, né, que é das que eu vou fazer 3 carreiras. E aí, agora é só ir fazendo ponto baixo e prender o lastex junto, tá? Já dei aqui nozinho no meu lastex, vou dar uma volta aqui, ó, pra eu ficar com 2 perninhas, né? E eu vou tecendo aqui, ó, coloco ele por dentro da minha carreira de ponto baixo. Seria aqui a minha agulha. Só posiciono aqui. E aqui eu vou tecer minha carreira normalmente. Peraí, gente, que desdobrou. Coloquei aqui, ó, as 2 voltas do meu lastex aqui dentro da minha carreira. E aqui eu vou tecer normalmente, ó, minha carreira de ponto baixo. E aqui o meu lastex já vai ficando preso aqui dentro, ó.
aí, aqui é ponto sobre ponto, só fazer um ponto baixo para cada ponto da base e seguir fazendo assim. Eu, quando tem, igual tem esses fiozinhos aqui pra arrematar, eu já vou prendendo junto também, porque me economiza remate no final, tá? Já prendi aqui o suficiente. Esse restinho aqui depois a gente corta e aí você pode colar ou pode queimar. Mas aqui já me adianta um pouquinho no questão dos arremates. E continuo prendendo aqui, ó, o meu lastex dentro da minha carreira de ponto baixo. E vou fazer 3 carreiras dessa forma, tá? Uma carreira de ponto alto intercalado com a carreira de ponto baixo com lastex, tá? Vou fazer o meu cos e volto com vocês. Então, gente, concluí aqui o meu cos. Ficou assim. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ficou assim o cos da saia. Como eu disse a vocês, eu fiz 3 carreiras, tá? Uma carreira de ponto alto intercalado com ponto baixo. Tá? E aí, o meu cos ficou com 4,5 centímetros, tá? E é isso, gente. Primeira parte da aula tá concluída, tá? A parte da saia. Já vou liberar pra vocês, vou editar o vídeo, vou liberar pra vocês, tá? E vou dando continuidade aqui na gravação da segunda parte, que é a parte de cima. E os acabamentos e as franjas, tá? Então, essa parte que tá pronta eu já vou liberar pra vocês. Agradeço a todos que assistiram até aqui e até a próximo vídeo. Então, gente, concluí aqui o meu cos, tá? Fiz aqui as 3 carreiras intercaladas com carreiras de ponto baixo com lastex, tá? E é isso. A aula tá concluída, tá? Essa é a primeira parte da aula, que é a parte da saia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui a saia. Então, ficou assim a base da saia. Então, eu já vou editar esse vídeo, tá? Pra liberar pra vocês a primeira parte. E nós damos continuidade nas próximas aulas, tá ok? Muito obrigada por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.